Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Vous êtes connectés dans notre chaîne de télévision Coluna de Fogo TV. Estão conectados no nosso canal televisivo Coluna de Fogo. Voyons ensemble que la distance n'est pas une barrière. Cremos em conjunto que a distância não é uma barreira. Lorsque vous êtes connectés, Quando estão conectados, la gloire est là. a glória está aí. La connexion, la foi, c'est la croyance, c'est notre connexion en Christ. A crença é a nossa conexão em Cristo. Courbons nos têtes, nous allons faire une petite prière. Vamos curvar a nossa cabeça para fazer uma Tendre pequena Père oração. Céleste, Pai celestial, nous te bénissons pour ces bons moments. te abençoamos por este belo Oriente-nous momento. par ton Esprit Saint. Orienta-nos pelo seu Espírito Santo. Au nom de Jésus-Christ de Em nome de Nazareth, Jesus Cristo de Nazaré. nous avons ainsi prié. Assim Amen. oremos. Amém. Ok, nous allons lire la Bible. Sim, vamos fazer a leitura na nossa Dans Bíblia. Genèse chapitre 12, Em Gênesis capítulo 12, verset 1 jusqu'au 5e verset. no seu versículo 1 até o 5º verso. L'Éternel dit à Abraham, O Eterno disse a Abraão: va-t'en de ton pays, sai-te da tua terra, de ta patrie da tua parentela et de la maison de ton père. e da casa do teu pai, Va dans le pays que je te montrerai. para a terra que eu te mostrarei. Verset 2. Verso 2. Je ferai de toi une grande nation E far-te-ei uma grande nação et je te bénirai. e abençoar-te-ei. Je rendrai ton nom grand Engrandecerei o teu nome et tu seras une source de bénédiction. e serás uma bênção. Verset 3. Verso 3. Je bénirai ceux qui te béniront Abençoarei que te et abençoarão je maudirai ceux qui te maudiront. e amaldiçoarei os que te Et toutes les amaldiçoarão. familles de la terre seront bénies en toi. E em ti serão benditas todas as Verset famílias da 4. terra. Verso 4. Abraham partit, Assim Abraão partiu, comme l'Éternel le lui avait dit. como o Senhor lhe dito, Et Lot partit avec lui. e o Ló foi com ele. Abraham était âgé de 75 ans Abraão tinha a idade de lorsqu'il 75 sortit de anos Charan. quando saiu de Arão. Verset 5. Verso 5. Abraham prit Sarai, E sa femme, tomou Abraão Sarai, a sua mulher, et Lot, fils de son frère, e o Ló, filho do seu irmão, avec tout le bien qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arão. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan E saíram para ir à terra de et Canaã, ils arrivèrent au pays de Canaan. Parole du Seigneur. e vieram à terra de Canaã. Palavra do Ok, Senhor. nous allons parler de la force de l'alliance Vamos falar da força da aliança à travers notre verset que nous venons de lire, notre contexte que nous venons de lire. através do texto que nós acabamos de ler. Nous avons 5 points à développer sur ce message, Temos 5 pontos a desenvolver sobre esta qui est mensagem, intitulé La force de l'alliance. que tem o título de Força de Aliança. Premier point, Primeiro ponto, nous allons définir notre thème. vamos definir o nosso tema. Deuxième point, Segundo ponto, nous allons parler de des aspects de l'alliance. vamos falar dos aspectos da aliança. Et troisième point, Terceiro ponto, nous développerons sur les providences divines de l'alliance. vamos desenvolver sobre a providência divina da aliança. Et quatrième point, Quarto ponto, nous allons parler de l'ordre établi de l'alliance, si Dieu le veut. vamos falar sobre a ordem estabelecida da aliança. Et enfin, nous allons conclure notre message. E enfim vamos concluir a nossa mensagem. Par définition, Para a definição, premièrement, nous avons quelques définitions à faire, à donner. nós temos algumas definições a dar. Qu'est-ce qu'on attend par la force? O que quer dizer a força? Lorsqu'on parle de la force, Quando falamos da força, les questions de la vigueur physique. a questão da figura física. On peut aussi parler de l'énergie, Podemos assim falar da energia, de l'intensité, da intensidade, de l'efficacité, da eficacidade, de la puissance comme force do poder como força dans l'État de um Estado et de l'autorité comme force de la loi. e da autoridade como força da Je lei. répète, lorsqu'on parle de la force, Quando falamos da força, il est question de la vigueur physique. é questão da figura C'est-à-dire, là, física. on peut parler de l'énergie, Aí nós podemos falar da energia, de l'intensité, da intensidade, de l'efficacité, da eficacia, de la puissance comme la force d'un État do poder como a força de um Estado et de l'autorité comme force de la loi. e da autoridade como força da lei. Donc, c'est l'ensemble des mots qui agit avec des qualités potentielles. É o conjunto de nomes que agem com qualidade potencial. A força C'est l'ensemble é o conjunto des mots de nomes qui agit que agem avec des qualités potentielles. com qualidades C'est ça, potenciais. en fait, la définition de la force. É
Essa é a definição da força. Deuxième définition, Segunda c'est definição, quoi l'alliance? o que é aliança? Par définition, l'alliance est la pacte conclu A aliança é um pacto concluído avec engagement réciproque. com um engajamento recíproco. Ou en d'autres termes, Ou noutro on tema, peut dire que l'alliance, podemos dizer que a aliança c'est une coalition entre deux parties. é uma coalizão com duas partes. Donc, voyons voir cela. En définissant la force de l'alliance, Definindo a força da aliança, on peut dire ceci, podemos dizer que la force de l'alliance, que a força da aliança c'est l'ensemble des qualités é o conjunto de qualidades potentielles d'impact potencial de um pacto, conclu avec engagement réciproque. concluindo com engajamento recíproco. La force de l'alliance, A força da aliança c'est l'ensemble des qualités é o conjunto de qualidades potentielles d'impact conclu potencial de um pacto concluído avec engagement réciproque. com um engajamento recíproco. Ou en d'autres termes, Ou noutro la tema, force de l'alliance, a força da aliança c'est l'ensemble des qualités potentielles é o conjunto de qualidade d'une potencial coalition entre deux parties. de uma coesão entre duas Ça, partes. au fait, notre définition. Essa é a nossa definição. Et nous passons dans notre deuxième point. Vamos passar a segundo Nous avions dit ponto. que nous allons parler des deux aspects de l'alliance. Dizemos que vamos falar dos aspectos da aliança. Nous avons l'alliance horizontale Nós temos a aliança Que le premier horizontal, aspect que é o et primeiro aspecto, l'alliance verticale. e a aliança C'est-à-dire, vertical. là, il y a des aspects de l'alliance. Aí tem os aspectos da Il y aliança. a l'alliance horizontale A aliança horizontal et l'alliance verticale. e a aliança vertical. Nous allons développer premièrement l'alliance horizontale. Vamos desenvolver primeiramente a Après, aliança nous allons horizontal. entrer dans l'alliance verticale. Depois vamos entrar no C'est vertical. quoi l'alliance horizontale? O que é a aliança L'alliance horizontal? horizontale, c'est une alliance faite entre les hommes, A aliança horizontal é uma aliança feita entre os homens. afin que cette alliance Enfim, que essa aliança, soit efficace avec des qualités com qualidades, potentielles potencial différentes. diferentes. Vous comprenez, dans l'alliance horizontale, Compreendem que na aliança horizontal nous voyons des qualités potentielles différentes. nós vemos várias qualidades C'est diferentes pour de dire qu'il y a potencial. des différentes personnes É para dizer que há diferentes qui pessoas s'unissent que sim, pour rendre forte para render forte une alliance. uma aliança. Comme cet impact, Como esse impacto, vous devez bien définir le règlement d'ordre du travail. devemos muito bem definir o regulamento da ordem de trabalho. Parce que dans cette alliance, nous voyons deux parties différentes. Porque nessa aliança nós vamos encontrar duas partes diferentes. Alors, comme cet impact, Como um impacto, vous devez bien définir le règlement d'ordre du travail nós devemos bem definir o pour qu'il regulamento y da ordem ait de le trabalho succès dans votre alliance. para que tenha sucesso na tua Deuxième aliança. chose, Segunda coisa, comme cet impact, como esse impacto, il faut qu'il y ait le respect des accords. é necessário que há respeito de acordos. Des accords dont les expressions sont bien définies. No acordos, na expressão, são bem C'est-à-dire, entre definidos. les deux parties, Quer dizer, entre as duas vous partes, devez bien définir les choses. devem bem definir as Et vous coisas. devez comprendre ce que vous avez dit, E devem compreender o que l'un à dizer l'autre, entre outros, pour qu'il y ait la force dans cette pacte. para Dans que ces pactes. tenha a força nesse pacto. Donc c'est ça en fait ce qu'on appelle l'alliance horizontale. É que nós chamamos a aliança horizontal. C'est une alliance faite entre les hommes. É uma aliança feita entre os homens. Là, il n'y a pas Dieu, Lá não tem mais Deus, il y a des groupes de hommes. mas há grupos de homens. Ça peut être Pode ser des groupes do grupo de gens, de gente, ou ça peut être ou também des pode communautés, ser duas des sociétés, comunidades, de deux sociedade, personnes. duas Là, pessoas. il n'y a pas question de Dieu. Lá não tem questão Parce de que Deus. c'est une alliance entre les hommes. Porque é uma aliança entre os Maintenant, homens. l'alliance verticale, Agora, a aliança vertical c'est une alliance faite avec Dieu. é Là, uma maintenant, c'est Dieu aliança qui est là. feita com Deus. C'est une alliance É uma aliança faite avec Dieu. feita com Deus. C'est un accord entre Dieu et l'homme. É um acordo entre Deus e Je homem. répète, c'est un accord entre Dieu et l'homme. Eu repito que é um acordo feito entre Un Deus e accord homem. dont le terme Um acordo no ou termo, les expressions onde as sont expressões définies non par l'homme mais par Dieu. são definidos não por homem, mas Parce que para c'est une Deus. alliance verticale. Porque é uma aliança Une alliance vertical. que l'homme fait avec Dieu ou Dieu fait avec l'homme. Uma aliança que Deus faz com o homem. Là maintenant, ces accords doivent être bien définis par Dieu lui-même. Lá, esses acordos devem ser bem definidos para ele Parce mesmo que Deus. c'est une convention divine, Porque é uma convenção divina. un accord divin Um acordo divino. et une adhésion
dans la divinité ou dans le divin. E uma adesão na divindade. C'est-à-dire l'homme, Quer dizer, o homem, lui maintenant, qui accepte cette alliance ele próprio que aceita essa aliança avec Dieu. com Deus. Parce que c'est Dieu Porque é Deus qui va faire cette alliance avec l'homme. que vai fazer essa aliança com o homem. Là, nous acceptons Lá nós aceitamos de respecter plutôt de respeitar, desculpa, les accords divins. o acordo divino. Dans cette convention, Nessa lorsque nous convenção, respectons les accords divins quando nós respeitamos acordos divinos, que Dieu va définir, que Deus vai definir, maintenant dans cette convention, e nesta convenção, Dieu va s'engager. Deus vai se engajar. Il va s'engager pour trois choses. Ele vai se engajar para Il três coisas. s'engagera pour nous soutenir, Ele vai se engajar para nos pour sustentar, nous sanctifier para nos et santificar pour nous glorifier. e para nos Retenez, il y a glorificar. trois choses. São três coisas. Il y a le soutien de Dieu, Sustento de Deus, sa a sanctification sua et sa santificação gloire e a sua glória. dans cette alliance verticale. Nesta aliança vertical. Alors, à Agora, travers cette alliance, através dessa aliança, nous devenons héritiers du royaume nós vamos nos tornar herdeiros do reinado. et nous obtenons toutes les possibilités divines, E nós vamos obter toda a possibilidade que divina Dieu peut nous donner. que Deus pode nos dar. Parce qu'il a défini, Porque Ele definiu, bien Ele definiu muito bem les expressions de son alliance avec nous. a expressão da sua aliança conosco. Nous nous engageons Nós vamos nos et lui va engajar s'engager e Ele vai se pour engajar nous soutenir, para nos pour nous sustentar, sanctifier para nos et pour nous santificar e glorifier. para nos glorificar. Quelle gloire! Que glória! Voilà pourquoi, à travers cette alliance, A razão pela qual, através nous dessa devenons aliança, héritiers du royaume nós nos tornamos herdeiros do et reinado nous obtenons toutes les possibilités divines e vamos obter toda a possibilidade que divina Dieu peut nous donner. que Deus pode nos Gloire dar. soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris pour toi, A razão pela qual oro para ti, toi qui es sous l'alliance de Dieu, você que está sobre a aliança de de Deus, vivre l'héritage du royaume. de viver a herança de reinado. Recevez cela au nom de Jésus. Receba isso em nome de Jesus. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ de Receba Nazareth. isso em nome de Jesus C'est Cristo le de pouvoir Nazaré. de réjouissance. É o poder de rejuvenescer. Malgré les épreuves, Embora provas, malgré les défis, embora desafios, malgré les tribulations du embora destin, tribulação, mais il y a la joie quand même, a alegria, parce que nous sommes héritiers du royaume. porque nós somos herdeiros do reinado. Il est le Dieu qui fortifie les alliances faites avec lui. Ele é Deus que fortifica alianças feitas com Ele. C'est pour cela, A razão pela à cause qual, de défis, embora defeito, tribulation, tribulação, notre Dieu fortifie son alliance nosso Deus fortifica a sua aliança avec de promesses. com promessas, Deux, avec de dons dois, com dons et toutes sortes de bénédictions. e todo tipo de bênção. C'est en cela que Dieu est en train de fortifier son alliance avec nous. É assim que Deus fortifica a sua aliança conosco. Il nous promet, Ele nos promete, il nous donne des dons Ele nos dá dons et toutes sortes de bénédictions. e todo tipo de bênção. C'est là que nous allons voir maintenant la bienveillance de Dieu. É assim que nós vamos ver a bem-ventura de Deus. Bien-aimés, Bem amado, dans la destinée des alliances, no destino da nous aliança, rencontrerons la bienveillance de Dieu. nós vamos encontrar bem-feitos de Deus. Mais avec une condition, Mas com uma condição. si nous avons le respect des accords. Se nós temos o respeito de acordos. Voilà pourquoi nous allons étudier A razão pela qual nós vamos l'alliance de estudar Dieu avec Abraham. a aliança de Deus com Abraão. Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Deus concluiu uma aliança com Abraão. Dans le livre de Genèse que nous avions lu, No livro que nós acabamos de ler, là on voit que Dieu est en train de faire alliance avec Abraham. nós vimos que Deus fez uma aliança com Dans Abraão. Genèse 12, Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Dieu s'est apparu à Abraham 7 fois Deus apareceu a Abraão 7 pour vezes rendre parfaite para render et perfeito efficace e eficácia son alliance a sua aliança avec Abraham. com Abraão. Voilà pourquoi dans Genèse 12, A razão pela qual em Gênesis 12 c'était la première apparition de Dieu. era a primeira aparição a Il Deus. s'est apparu comme l'envoyeur Ele apareceu como enviado qui donna le mandat que deu o mandato à Abraham em Abraão à travers através son alliance da sua aliança par convention avec promesse. para a convenção com promessa. Voilà pourquoi vous allez comprendre une chose dans Genèse 12. A razão pela qual vão compreender algo em Lorsqu'il Gênesis a 12. appelé Abraham, Quando chamou Abraão, il a fait des promesses. ele fez Il a promessas. envoyé Abraham. Ele enviou Abraão.
C'était sa première apparition. Era a sua Il primeira s'est apparu aparição. comme un envoyé Ele apareceu como enviado, qui donna le mandat que deu o mandato à Abraham à Abraão, travers son alliance, através da sua la aliança, convention avec promesse. de convenção com Lorsqu'il nous promessa. appelle, Quando ele nos chama, il nous mandate. ele nos manda, Il nous donne les mandats. ele dá um mandato, Il nous appelle ele nos pour un chama mandat. para um mandato. C'est ça, É assim, la grâce a graça que nous recevons de lui. que nós recebemos Le dele. mandat de Dieu O est mandato de Deus é Le infinito. mandat de Dieu est différent avec les mandats de ce monde. O mandato de Deus é diferente com o mandato desse mundo. Il a envoyé Abraham, Ele enviou Abraão, il lui donna le mandat, ele deu-lhe o mandato, et ce mandat e esse mandato était avec convention. era com convenção. Et dans cette convention, E nessa convenção, Dieu a promis à Abraham. Deus prometeu a Abraão. Abraham respecta les accords. Abraão respeitou os Dans acordos. Genèse 13, versets 14 à 16, Em Gênesis 13, 14 a 16, c'était maintenant la deuxième apparition de Dieu. era a segunda aparição de Deus. Dieu s'est apparu pour confirmer Deus apareceu para son confirmar alliance à Abraham a sua aliança em avec Abraão une autre promesse. com uma outra promessa. Dieu se manifeste dans les promesses. Deus se manifesta nas Il promessas. agit dans les promesses avec Ele Abraham. age na promessa com Il Abraão. promet toujours à Abraham. Ele prometeu a Dans chaque Abraão. apparition, Em cada promessa, il fait sa promesse. ele faz a sua Il est le promessa. Dieu de la promesse Ele é o Deus da promessa et qui accomplit ses e promesses. que cumpre essa promessa. Cette apparition Essa était aparição confirmée foi confirmada avec une promesse, com uma une autre promessa, promesse. uma outra C'était promessa. une promesse de la postérité naturelle et de la postérité de la terre, et de la Era uma possession de la promessa terre. de prosperidade natural e da possessão da terra. Ok, donc Israël, Israel, en tant que postérité naturelle como posteridade natural d'Abraham, de est Abraão possesseur de la terre promise, e possuidor da terra promessa, qui est la terre de Canaan. que é a terra de Canaã. Parce qu'Abraham respecta toujours des accords avec Dieu. Porque Abraão respeitava os acordos com Deus. Dieu lui a promis une postérité naturelle Deus prometeu-lhe uma posteridade et une natural possession de la terre e promise. uma possessão para a terra promessa. Dans Genèse 14, Em Gênesis c'était la 14, troisième apparition de era a Dieu. terceira aparição de Deus. Ici, Dieu se révéla à Abraham comme El Elyon. Aqui Deus se revelou a Abraão como ele é Elion. El Elyon qui signifie le Dieu très haut. Ele é Elion, que significa Deus alto. Là, Dieu bénit Abraham Lá Deus abençoou avec Abraão un repas sacré. com uma comida sagrada. C'était la Sainte Seine. Era a Santa Ceia. C'était pourquoi? Era por Pour quê? rendre parfaite, pour rendre sacré plutôt, Para render sagrado cette alliance. essa aliança. Il est un Dieu sacré Ele é um Deus qui nous sagrado donne des choses que sacrées, nos dá as coisas une sagradas, vision sacrée uma visão sagrada pour nous amener dans une vie sacrée des sacrements. para nos levar Yes. numa vida Je prie pour sagrada. quelqu'un cet Eu oro para après-midi. alguém nesta tarde Que la puissance de que Dieu, o poder de Deus, que la grâce de Dieu, que a graça de Deus, que la bénédiction de que a Dieu bênção de Deus vous accompagne avec les sacrements de nos Dieu. acompanha com os sacramentos de Deus. L'alliance est sacrée A aliança é sagrada lorsqu'il y a le respect des accords avec le divin roi. quando há respeito de acordo com o divino rei. Si vous voulez vivre la grâce de Dieu, Se querem viver a graça vous de devez Deus, respecter les accords devem de son alliance. respeitar os acordos da sua Que aliança. Dieu vous bénisse. Que Deus vos Je abençoe. prie enfin que vous ayez le respect des alliances. Eu oro para aquele que tem Dieu respeito da vous aliança. donne le respect des accords de son Que alliance. Deus vos dá o respeito de acordo com Sois suas béni alianças. avec le respect des accords de Dieu. au nom de Seja Jésus. abençoado com respeito de acordo de Deus em Dans nome de Genèse Jesus. 15, verset 1 à 6. Em Gênesis 15, verso 1 a 6, Ici, c'est la quatrième apparition de Dieu. aqui é a quarta aparição de Deus. Maintenant, ici, Dieu se révéla encore à Abraham Aqui Deus se revelou a Abraão pour confirmer son alliance para confirmar a sua et lui aliança donna une autre promesse. e lhe deu uma outra promessa. Cette fois-ci, c'est la promesse de la postérité spirituelle. Dessa vez a promessa da prostituição. Donc, c'est la promesse de l'Église. É a promessa da igreja. L'Église, A igreja c'est une promesse de Dieu à Abraham. é uma promessa de Deus a Car Abraão. l'Église, Porque a igreja c'est une prophétie de Dieu. é uma profecia de Deus. Dans Genèse 17:1, Em Gênesis 17:1, c'était la cinquième apparition. era a quinta aparição. Dieu se révéla à Abraham comme El Shaddai Deus se revelou a Abraão como El Shaddai et changea le nom
d'Abraham à Abraham. E mudou o nome de Abraão para Abraão. Pour faire Abraham le père de la multitude. Para fazer Abraão o pai da multidão. Afin de confirmer sa promesse de la postérité. Confirmar a sua promessa de Vous savez, prosperidade. Abraham signifie le père élevé. Abraão significa pai Et elevado. Abraham le père de la multitude. E Abraão pai da multidão. Attends que le père élevé, Enquanto que o pai Abraham elevado, faisait face à la stérilité. Abraão fazia face à cause de esterilidade sa femme. por causa da sua Cela était mulher. un mystère. Isso foi um Mais mistério. attends que le père de la multitude, Mas enquanto que pai da Dieu multidão, brisa la stérilité de sa femme Sarah Deus quebrou a esterilidade da sua mulher pour la Sara rendre féconde. para lhe render fecundo. Lorsque Dieu fait alliance avec nous, Quando Deus faz des aliança fois conosco, Dieu change nos noms, muitas das vezes Deus muda de o nosso notre nome nom, para um outro nome, qui est une prophétie, que é uma qui profecia, interprète que interpreta ta destinée. o seu destino. Il était Abraham, Ele era le Abraão, père élevé. o pai elevado. Dieu changea son nom Deus d'Abraham à Abraham, mudou o seu nome de qui Abraão para signifie le père Abraão, de la que multitude. significa o pai de C'est multidão. par là É aí Dieu signifia la vie d'Abraham et la destinée d'Abraham. que Deus significou a vida de Et Abraão e seu Abraham destino. sera un père de la multitude. Que Abraão seria um pai da multidão. Dans Genèse 21, Em Gênesis 20, c'était la 6e apparition. foi o sexto aparição. Ici, l'Éternel se souvint de son alliance Aqui o Senhor se lembrou da sua et de aliança ses e promesses. da sua promessa. Il donna à Sarah, Ele deu a Sara, Isaac, Isaac, comme le fils de la promesse, como filho da promessa, à travers através l'alliance da aliança qu'il a fait avec Abraham. que ele fez com Abraão. Lorsqu'il fait alliance avec nous, Quando ele faz uma aliança conosco, il nous donne les promesses. ele nos dá a promessa Et la Bible déclare, e a Bíblia declara les promesses de Dieu a promessa de sont Deus oui et amen. é sim e amém. Cela veut dire, lorsqu'il nous promet, Quer dizer que ele c'est quando nos son oui. promete é Et sim lorsqu'il la réalise, e quando ele realiza c'est son amen. é o seu Il amém. est le Dieu de oui et de l'amen. Ele é o Deus de sim e Il est amém. le Dieu qui promet et qui réalise ses Ele é o promesses. Deus que promete e Je realiza a prie sua que le promessa. oui et l'amen de Dieu s'accomplissent dans ta vie au nom de Dieu. Eu oro para que o seu sim e Recevez le amém oui de Dieu receba o sim de et que amém l'amen de Dieu s'accomplisse dans ta e vie. que a amém de Deus se cumpra na Recevez sua le vida. promesse qui représente le oui de Dieu Receber a promessa que corresponde ao sim de Deus et l'amen qui est l'accomplissement de ses promesses. e o amém que é o cumprimento da sua Reçois au nom de promessa. Jésus. Receba em nome de Reçois Jesus. l'accomplissement des promesses. Receba o cumprimento Que da sua tes promessa. prophéties s'accomplissent. Que a sua profecia se Au cumpra. nom puissant de Em nome Jésus-Christ de Nazareth. poderoso de Jesus Cristo de Donc Nazaré. ici, Isaac Aqui Isaac est la bénédiction de l'alliance de Dieu. é a bênção da aliança de Deus. Car Dieu a accompli ses promesses Porque Deus cumpriu a sua promessa à Abraham. a Abraão. C'est-à-dire, Quer dizer, il nous bénit à travers son alliance. ele nos abençoa com a sua aliança. Il y a beaucoup de gens qui prient pour la bénédiction de Dieu. Há muita gente que ora pela bênção Il y a de beaucoup Deus. de gens qui gênent pour la bénédiction de Dieu. Há muita gente que jejua para a bênção Mais de je vous veux Deus. donner un conseil. Mas vou vos dar um conselho. La vraie voie A verdadeira voz pour que Dieu puisse nous bénir, para pour que te Deus bénir, possa te c'est le abençoar respect des alliances. é o respeito da C'est le aliança. respect des accords. É o respeito de Lorsque vous acordo. respectez l'alliance de Dieu, Quando respeitamos a aliança de Deus, la bénédiction de Dieu sera inconditionnelle. a bênção de Deus será incondicional. Parce que vous avez respecté son alliance. Porque respeitamos a sua aliança. Isaac est la bénédiction de l'alliance de Dieu Isaac é a bênção da aliança de Deus. parce que Dieu a accompli ses promesses. Porque Deus cumpriu a sua promessa. Deuxième chose, Segunda coisa, Isaac Isaac est le fils héritier de la promesse de Dieu é o filho herdeiro da promessa de Deus. et le fils héritier de la promesse de Dieu. É o filho herdeiro da promessa de Deus. Voilà pourquoi nous recevons l'héritage de Dieu à travers l'alliance. A razão pela qual nós recebemos a herança de Si Deus vous voulez através da vivre aliança. l'héritage de Dieu, Se quer viver a herança vous de devez Deus, contracter une alliance avec Dieu deve contactar uma aliança com et Deus avoir le respect des accords. e ter o respeito de acordo. Dans Genèse 22, verset 1, Em Gênesis c'était la 22, dernière verso 1, apparition de Dieu à Abraham. era a última aparição de Deus Je vais para dire la Abraão. 7e apparition de Dieu à Abraham. Quer dizer a sétima aparição de Là Deus a maintenant, Abraão. Dieu passa Abraham dans un test final Aí Deus passou Abraão num texto pour final la dernière confirmation de son alliance. para a última confirmação da sua aliança. Et dans le verset 13 E no verso 13 jusqu'au verset 17, a verso Dieu 17, prêta serment par lui-même. ele jurou para ele mesmo. C'était la prestation du serment divin.
Era o juramento de prestação divina. Bien-aimés, lorsque Dieu fait une alliance avec nous, Bem amado, quando Deus faz uma aliança conosco, avant que Dieu puisse te bénir, antes de Deus te abençoar, cela peut se manifester dans ta vie. isso pode se Que manifestar Dieu na puisse sua te vida. passer dans un test final. Teste Je final. répète, un test Eu final. repito, teste final. Dieu passa Abraham dans un test final Deus passou a Abraão teste pour la final dernière confirmation de son para a alliance. última confirmação da sua Et aliança. après cela, Dieu prêta serment. E depois daí Deus fez juramento. C'est alors que Dieu a rendu parfaite l'alliance avec Abraham. É aí que Deus rendeu perfeito a aliança Écoute, de Deus com Abraão. lorsque Dieu vient dans sa perfection, Quando Deus vem na sua perfeição, pendant le temps de ton alliance, au moment enquanto de ton tempo de sua alliance, aliança ou no momento da sua cela veut aliança, dire que ce Dieu-là va rester le même Dieu, ele vai restar o mesmo qui ne Deus, changera plus. que jamais mudará. Il reste le même dans son alliance Ele resta o mesmo et na sa sua aliança fidélité durera toujours avec toi. e a sua fidelidade vai Voilà durar pourquoi la sobre Bible ti. dit A razão pela qual a Dieu Bíblia est narra, fidèle dans son alliance. Deus é fiel na sua La aliança. fidélité de l'alliance de Dieu A fidelidade da aliança de dépend Deus de votre obéissance depende da et sua de son obediência test final. e do seu teste final. Dieu n'est pas fidèle dans toute alliance, Deus não é fiel a mais toda il aliança, reste fidèle Mas ele dans resta l'alliance fiel à laquelle na aliança la na qual personne que Dieu a fait alliance avec lui da pessoa que Deus fez aliança com est ele obéissante. e obediência, Et la personne e a pessoa respecte respeita les accords. os acordos. C'est alors É aí Dieu restera fidèle. que Deus vai restar Dieu fiel. a rendu parfaite l'alliance avec Abraham. Deus rendeu perfeita aliança Je com prie Abraão. Eu pour oro toi. para ti, Cet après-midi, nesta tarde, que la grâce de Dieu t'accompagne. que a graça de Deus te Le miracle de acompanhe. Dieu O t'accompagne. milagre de Deus te Dans le acompanhe. nom de Jésus-Christ de Em nome de Nazareth. Jesus Cristo de Troisième Nazaré. point, Terceiro ponto, je dis les providences divines dans l'alliance avec Dieu. a providência divina com a aliança Dieu de Deus. dans son alliance, Deus na sua dans sa aliança, providence avec ceux qui acceptent sa convention et son contrat. dá a sua providência daquele que aceita a sua Et condição. qu'est-ce que la providence? O que é a C'est une providência? action constante É uma ação de la constante grâce divine da graça divina qui que protège, protege, soutient sustenta et qui veille. e que cobre. Donc lorsqu'il conclut une alliance avec nous, Quando ele conclui uma aliança veille sur conosco, nous. ele vigia por Il nous nós, soutient ele nos sustenta et nous e nos protège. protege. Donc il y a deux sortes de providence. Há dois tipos de La providência. providence soutient A providência que et la sustenta providence protège. e a providência que Maintenant, dans la providence protège, Na providência que protege, Dieu est celui qui protège les hommes de l'alliance. Deus é aquele que protege os homens da aliança. Ou il est celui qui protège le peuple de son alliance. Ele é aquele que protege o povo na sua Voilà aliança. pourquoi dans Exode 33, verset 32, A razão pela qual no Êxodo 33, 32, les rochers des âges étaient une protection o rochedo dos anjos era uma pour Moïse et proteção son peuple. para Moisés e o seu povo. Dieu plaça devant Israël Deus estabeleceu diante de un Israel rocher dans sa um protection. rochedo da sua proteção. C'est-à-dire, Dieu place devant nous Quer dizer, Deus estabelece diante de un nós rocher de sa protection. um rochedo da sua proteção. Il est celui qui nous protège. Ele é aquele que nos protege. Au temps de la tribulation, No tempo da tribulação, la Bible dit dans Psaume 57, verset 2, a Bíblia narra no Salmos 55, verso la Bible 2. dit, fais de moi, A Bíblia diz, faça de mim, ô Dieu, oh Deus, car en toi, porque em ti mon âme se réfugie. a minha alma se refugia. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes. Eu me refugio nas suas mãos, À l'ombre de tes ailes. nas asas, nas tuas asas, Jusqu'à ce que les calamités soient passées. até que a calamidade C'est passe. ce que la Bible dit. É aquilo que a Bíblia diz. Il est notre refuge. Ele é o nosso Au temps de refúgio. la No tribulation, tempo da tribulação, il est le sentinelle Ele é o qui sentinela veille sur nous. que vigia por nós. Qui veille sur nous. Que vigia Il por ne nós. sommeille ni ne dort. Ele não dorme nem cabeceia. C'est Psaume 121, verset 4. É o Salmos 121, verso 4. Deuxième providence, c'est la Segunda providence soutien. providência é a providência que sustenta. Dans l'alliance avec lui, Na aliança com Ele, il nous soutient. Ele nos sustenta. Lorsque nous sommes faibles, Quando nós somos fracos, il nous soutient. Ele nos sustenta. Lorsque nous sommes faibles. Quando nós somos Dans fracos. Exode 19, verset 4, Êxodo 19, verso nous sommes 4. soutenus par ses grands ailes. Nós somos sustentados pelo seu grande Il zelo. nous soutient par ses grands ailes. Ele nos sustenta pelo seu Psaume grande 18, zelo. verset 36. Salmos 18, verso 36. Il nous donne le bouclier de son salut Ele nos dá o seu escudo da et sa salvação droite nous soutient. e a sua mão nos Je prie sustenta. que les Eu oro boucliers du salut pelo escudo da salvação
Et que sa grâce puisse te soutenir au nom de E Jésus. que a sua graça possa te sustentar em nome de Recevez le Jesus. soutien de Dieu. Receba o sustento de Recevez le Deus. soutien de Dieu. Receba o sustento Oh, de que Deus. Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Avec l'alliance de Dieu, Com a aliança de Deus, nous avons des providences. nós temos Les providências. providences protègent A providência et que des protege providences soutiennent. e a providência que Et sustenta. il veille sur nous, Ele vigia por nós. il nous soutient Ele nos et sustenta nous e nos protège. protege. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Soyez soutenus par Dieu, Seja sustentado soyez por protégés Deus. par Seja Dieu protegido dans por le Deus. nom de Em Jésus-Christ nome de de Jesus Nazareth. Cristo de Nazaré. Et quatrième point, Quarto ponto. nous allons parler de l'ordre établi de l'alliance. Nós vamos falar de ordem estabelecida da aliança. Notez bien, dans chaque alliance, Nota bem, em cada aliança il doit y avoir une combinaison, deve ter uma combinação. c'est-à-dire un certain ordre de choses. Quer dizer que tem que ter uma ordem das coisas. Lorsqu'on conclut une alliance, Quando nós concluímos uma il y a aliança, toujours des semblables et des diverses. há sempre uma semblante a diversidades. Lorsqu'on parle des semblables, Quando nós falamos da vous allez assembleia, comprendre que dans les semblables, vamos compreender que em assembleia, là, les choses se ressemblent. aí as coisas se ressembleiam. C'est-à-dire, dans les semblables, Quer dizer que em il n'y ressembleia a pas de complications. não há complicações. Parce que ici, Porque aí vous avez un même langage, nós temos a mesma une linguagem même pensée. e um mesmo pensamento. Là, vous ressemblez Aí nós vamos ressemblar l'un à l'autre. uns aos outros. En quelque sorte, Em algum vous sorte, portez la même couleur. nós vamos ter a mesma cor. C'est important. É importante, Lorsque vous avez fait une alliance, quando nós fizemos uma aliança, vous devrez établir de l'ordre. devemos estabelecer a ordem. Parce que dans l'ordre, Porque na ordem, les choses marcheront. as coisas Les choses caminharão, marcheront as coisas avec caminharão succès. com sucesso. Voilà pourquoi, A razão lorsqu'on pela qual, conclut une alliance, quando nós il y a concluímos uma toujours des aliança, semblables et des diverses. Des semblables sont des choses qui se ressemblent. a semblante é coisas que se ressembleiam. Dans les semblables, Na semblante, là, il n'y a pas de complications. aí não tem Parce complicação. qu'ici, vous avez un même langage. Porque aí nós temos a mesma E uma linguagem pensée. e uma mesma Là, vous pensamento. ressemblez l'un à l'autre. Aí nós vamos ressemblar um Et en ao quelque outro. sorte, vous portez la même couleur. E de alguma forma nós vamos ter Voilà a mesma pourquoi, cor. A lorsque razão pela Dieu qual, créa l'homme, quando Deus criou o pour homem les placer dans le jardin, para lhe estabelecer no jardim, comme le jardin était sa première production mondiale et fondamentale, como o jardim era a sua primeira produção e mondiale et fundamental, fondamentale, mundial e fundamental, l'homme créé devait être semblable à lui. o homem criado tinha que ser semblante a ele, Après, conclut une alliance avec lui. depois de concluir uma aliança com ele. Voilà pourquoi la Bible dit, A razão pela qual a Bíblia Dieu diz, créa l'homme Deus criou o et homem la femme e a mulher à son image da sua et imagem sa ressemblance e a sua semelhança pour bien gérer sa vision. para bem gerir a sua visão. Les semblables ou la ressemblance, A Assembleia e a les Ressemblência, semblables ou la a ressemblance. Assembleia e a Ressemblência, Vous comprenez? C'est les semblables ou la ressemblance. é a Semblante e a Ressemblência. Lorsqu'il n'y a pas de semblables Quando há a Ressemblência ressemblance. ou a Ressemblenha, dans la vision de Dieu na visão de et Deus dans tout ce que vous faites, e em tudo que vocês la fazem, chose n'ira pas de loin. as coisas não vão além. Les semblables ou la ressemblance, A c'est Assembleia la ou a force de Ressemblência l'alliance. é a força da aliança. Dans l'œuvre de Dieu, Na obra de Deus, la ressemblance, c'est ressemblante avoir un même langage, é ter a mesma linguagem, une même doctrine, uma mesma doutrina, une même pensée, mesmo pensamento, un même sentiment, mesmo sentimento, un même Seigneur, mesmo Senhor, un seul Dieu único et Deus un seul baptême. e único Baptême. batismo. Même dans l'alliance du Mesmo na mariage aliança de casamento entre l'homme et la femme, entre o homem e a mulher, Dieu, qui est l'auteur du mariage, Deus, que é o autor do casamento, créa une ressemblance dans la formation de la femme, criou uma ressemblância na formação da mulher, en tirant un os tirando só osso dans l'os de l'homme. do osso do homem. Voyez cette source de ressemblance? Vejam a fonte da ressemblância. C'est pour consolider le mariage. É para consolidar o casamento. Avoir une même pensée, Ter o mesmo pensamento, un même sentiment. o mesmo sentimento. Voilà pourquoi ce jour-là, Adam dit, voici maintenant A razão pela qual naquele dia Adão disse: Eis l'os agora de mes os, osso dos meus ossos, la chair de ma chair. a carne da minha carne. Donc, avant que Dieu puisse faire alliance avec Adam, Antes de Deus fazer aliança com Adão, premièrement, Dieu a créé l'homme, Adam. primeiramente Deus criou a o sa homem e Adão ressemblance. na sua ressemblância. Voilà pourquoi la Bible dit, A razão pela qual a Bíblia comme diz:
Ève est l'image de l'Église, como a Eva é a imagem da igreja, l'Église de son alliance a igreja da sua aliança avait besoin d'une alliance de sa ressemblance. precisava de uma aliança da sua ressemblância. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Je prie pour vous Eu oro para vocês de se ressembler dans votre de se alliance. ressemblar com a sua aliança. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. D'avoir une même pensée, De ter um só Une même pensamento, vision. só visão, un même Seigneur, só Senhor, une même doctrine. uma só Et doutrina. dans vos affaires que E vous nos faites, vossos trabalhos que d'avoir vocês une même pensée, fazem, ter o mesmo des pensamento, idées égales, das afin ideias que vous iguais, puissiez aller de l'avant. enfim, que vão em diante. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Maintenant, dans les diverses. Agora no diverso. Ici, nous allons parler de la pluralité dans l'alliance. Aí nós vamos falar da pluralidade da Il n'y aliança. a pas l'alliance sans cette pluralité. Não há aliança sem essa pluralidade. Et sans cela, E sem isso, l'alliance n'a pas d'essence. a aliança não tem sentido. Car selon la définition, Porque segundo a definição, l'alliance, c'est l'accord entre deux ou plusieurs personnes. a aliança é acordo entre duas ou mais pessoas. Ici, nous avons deux ou plusieurs personnes. Aqui nós temos duas ou Que mais concluem uma aliança. pessoas que concluem uma aliança. Dans cette portion, Nesta pensão, il faut qu'il y ait un certain ordre. é necessário que haja uma ordem. Ordre pour encadrer et protéger cet accord. A ordem para enquadrar e proteger esse acordo. Sans l'ordre, Sem a il ordem, y aura les désaccords et les divergences. haverá desacordo e divergência. Le jardin de Dieu, bien-aimé, c'est le fondement de tout enseignement. O jardim de Deus bem amado é fundamento. C'est dans cette dimension que Dieu a mis de l'ordre dans le jardin É nessa dimensão que Deus pôs a ordem no pour jardim conserver l'alliance. para conservar a aliança. Qu'est-ce que je veux dire par là? O que eu quero dizer aí? Dans le diverse, No diverso, il faut qu'il y ait la pluralité dans é necessário l'alliance. que haja a pluralidade na Parce aliança. que sans cette pluralité, Porque sem essa pluralidade, l'alliance n'a pas de sens. a aliança não tem sentido. C'est-à-dire, Quer il dizer, faut qu'il y ait l'accord entre deux ou plusieurs personnes. é necessário que haja acordo entre Et duas dans ou mais cette pessoas. pluralité, E nessa pluralidade, vous allez maintenant respecter les engagements vão agora respeitar os et engajamentos être d'accord, e ter no acordo. afin qu'il n'y ait pas de divergence. Enfim, que não haja divergência. L'ordre que Dieu a établi dans le jardin, A ordem que Deus estabeleceu no jardim, afin que les jardins puissent vivre dans la paix. enfim, que o jardim viva em Vous paz. savez, la Bible dit, A Bíblia narra, Dieu a dit, Deus vous ne disse, mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. não comerão na árvore do conhecimento do bem e do C'était mal. de l'ordre établi pour conserver l'alliance. Era a ordem estabelecida para conservar a aliança. Dieu conservait son alliance à travers cet ordre. Deus conservou a sua aliança através dessa C'est ordem. dans l'ordre que l'alliance sera conservée. É na ordem que a aliança será conservada. Malheureusement, la première alliance de l'homme avec Dieu a été détruite. Infelizmente, a primeira acordo de aliança com Deus foi destruído Pourquoi? Parce que l'homme a brisé l'alliance porque o homem quebrou a à aliança cause de la por désobéissance. causa da desobediência. Amen. Amém. Je prie pour vous ce matin Eu oro para ti nesta manhã que la grâce de Dieu, que a graça de Deus, que la puissance de que Dieu, o poder de que Deus, l'onction de Dieu que a unção de vous Deus aide vos ajude à accomplir de cumprir les accords os acordos conclus avec Dieu, concluídos com à Deus, respecter de respeitar l'ordre établi dans les alliances que a nous ordem avons faites. estabelecida na aliança de Deus. Lorsque nous désobéissons Quando nós aux ordres de desobedecemos l'alliance, às ordens nous da aliança, perdons le bénéfice que peut apporter l'alliance de Dieu. nós perdemos os benefícios que pode aportar a aliança de Deus. Et nous allons perdre les providences E nós vamos perder a providência de Dieu. de Deus. Voilà pourquoi A razão pela qual que la grâce de Dieu, que a graça de que la Deus, puissance de o Dieu, poder de Deus, que la grâce du que a Seigneur graça do puisse Senhor manifester dans possa votre vie. manifestar na vossa Et vida. pour conclure ce E para message, concluir essa je vais dire mensagem, ceci, eu vou dizer assim, l'alliance de Dieu est bénéfique. a aliança de Deus é benéfica. L'alliance de Dieu est une bénédiction. A aliança de Deus é uma bênção. L'alliance avec Dieu A aliança com Deus est une grande bénédiction é uma grande parce qu'avec bênção. cette alliance, Porque com essa nous avons aliança, le providence. nós temos Les providência. providences
soutient, A providência que la providence sustenta, protège. a providência Il que nous protege. soutient, Ele nos sustenta, il nous protège, ele nos protege. il veille sur nous. Ele Que vigia la sobre grâce nós. de Jésus Que a graça de puisse Deus vous accompagner. possa vos acompanhar. Un conseil pour conselho les hommes de Dieu. para os homens de Vous Deus. qui avez l'alliance avec Dieu, Vocês que têm aliança com Deus, demeurez demora sous cette alliance. sobre essa aliança. Demeurez Demora sous cet ordre. sobre esse ordem. Avec cet ordre, Com essa ordem, Dieu vous bénirait. Deus vos abençoará. Respectez l'ordre de l'alliance. Respeita a ordem de aliança. Soyez soumise à l'ordre de Seja Dieu. La submissa grâce à de ordem Dieu de sera Deus. au rendez-vous A graça de dans Deus será votre ministère. a seu encontro. Je vous bénis tous. Eu vos abençoo. Peuple de Dieu, Povo de Deus, respectez l'alliance que vous avez faite avec Jésus sur la croix. com Jesus Je na prie cruz. pour vous au nom de Jésus Eu oro para que les vocês, sons de l'alliance de Jésus que a aliança puissent de Deus vous combler de bénédictions. vos cubra de Recevez la grâce de Dieu. Receba a graça de Recevez Deus. la grâce de Dieu. Receba a graça de Recevez la Deus. grâce de Dieu. Receba a graça de Je prie Deus. maintenant pour tous ceux qui sont malades. Eu oro agora para todos que estão La doentes. distance n'est pas une A barrière. distância não é uma La barreira. Bible déclare ceci. A Bíblia declara Le assim: miracle accompagnera ceux qui auront cru. o milagre vai acompanhar aqueles Lorsque que nous creem. croyons, Quando nós nous sommes cremos, connectés même à nós distance. somos conectados La mesmo main à de Dieu n'est distância. pas trop courte pour A vous mão de sauver. Deus não é curto para nos Je salvar. bénis Eu abençoo. au nom de Jésus. Em nome de Je Jesus. bénis vos os. Eu abençoo. Je bénis vos muscles. Abençoa Toi, vocês esprit de maladie, Você espírito da libère doença. au nom de Jésus. Liberta em nome de Jesus. Sors. Saia. Libérez au nom de Jésus. Liberta em nome de Jesus. Je vous bénis au nom de Eu vos Jésus de abençoo em nome de Nazareth. Jesus Cristo Vous de qui êtes dans Nazaré. les lits des hôpitaux, Vocês que estão nos je prie hospitais. au nom de Jésus Eu oro em nome que de la Jesus. puissance de Dieu Que o poder de Deus vous traverse vous et que atravessa. vous soyez tous Que guéris. sejam Vous curados. qui êtes dans votre maison, Vocês que estão nas vous vossas souffrez casas. d'une maladie incurable, Sofrem de uma doença d'une maladie incurable. héréditaire venant de Uma la doença famille. Je hereditária da prie, família. recevez la délivrance Eu au nom de oro, Jésus. receba a libertação Recevez em la nome de délivrance Jesus. au nom de Jésus. Receba a libertação Je em nome vous de Jesus. bénis. Vos Je abençoo. déclare. Declaro. Recevez la prospérité. Receba a prosperidade. La percée de tous côtés. A Je percée de prie todos. pour les hommes et les femmes Eu d'affaires. oro para todos os homens Que de la trabalho. main de Dieu Que a mão de puisse Deus vous bénir. possa vos abençoar. Recevez la productivité de Dieu. Receba a produtividade de Deus. Recevez. Receba. Que vos activités produisent Que a davantage vossa de atividade grandes bénédictions. receba. L'esprit de pauvreté Que o espírito de soit pobreza brisé au nom de seja Jésus de quebrado em Nazareth. nome de Jesus de Recevez Nazaré. la main de Dieu. Receba a mão de Je Deus. bénis toute Abençoo. personne qui me suit. Que Dieu vous bénisse Que Deus vos abençoe. en suivant cet langage, cet Seguindo enseignement, esse ensinamento, la force de l'alliance. a força da Que aliança. mon Dieu Que o meu Deus vous bénisse vos abençoe et que vous respectiez l'alliance e que respeitem a aliança avec Dieu. com Deus. Vous étiez en direct Vocês estavam em avec direito le révérend com o Dr. reverendo John Dr. John, dans notre canal nosso canal Uluna de Coluna de Fogo Fogo TV. TV, Uluna de Fogo Coluna de Fogo TV. TV. Mon numéro de téléphone Meu número de telefone, plus 244 mais 244 939 939 13 13 59 59 01 01 plus mais 244 244 939 939 13 13 59 59 01. Que mon Dieu Que o meu vous Deus bénisse. vos abençoe. Bye. Tchau. On va se retrouver à la prochaine édition. À próxima edição. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Bye bye. Tchau.